Bom dia! Vamos começar mais um Café Raiz. Hoje o nosso assunto é correção de cor. A primeira coisa que eu preciso analisar junto com a minha cliente é a referência que ela quer. A cliente veio fazer uma avaliação para corrigir a cor do cabelo dela. Vocês concordam comigo? Ontem eu ajudei uma aluna. Na verdade, ela ainda não é minha aluna, mas eu ajudei ela, que ela tava muito desesperada. Ela me chamou no direct e ela falou assim: Débora, chumbei o cabelo. E aí eu fui ajudar. E aí eu perguntei pra ela assim, ela falou: o que eu faço? Eu falei: bom, primeiro, qual é a referência que ela quer? Ela falou: ela não mostrou. E eu falei: mas como? Como que ela não mostrou? Como que você vai reproduzir um cabelo numa cliente que você não sabe? Como que você vai viajar se você não sabe qual a estrada que você vai pegar? Como que você vai colocar no GPS se você não sabe o lugar que você tem que ir? Então, às vezes, gente, eu quero que fique muito claro isso aqui pra vocês. Às vezes a cliente fala assim pra você, ó: Débora não, vamos imaginar outro cabeleireiro. Isilda, não sei se tem alguma Isilda aqui, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá? Isilda, eu quero fazer uma correção de cor. Aí você pergunta: mas o que você quer? Não sei. Faz o que você achar que tem que ser feito. Gente, essa é a pior cagada que você vai fazer na sua vida. Porque você vai fazer o que você acha que fica bonito, o que você acha que vai ficar bom. Só que daí você tá com um loiro na cabeça e ela tá com iluminado. E você não tem como imaginar. Você não tem como adivinhar o cabelo, a nuance que a cliente quer na cabeça dela. Você sabe o que é bonito e o que é feio. Mas como que você vai saber qual é o desejo de cor da cliente? Porque entre o bonito e o feio, é apenas um cabelo feito de forma errada. Apenas um cabelo feito manchado. Só que, às vezes, por exemplo, o meu cabelo, é que aqui não dá pra perceber, mas o meu cabelo é uma altura de 7. O fundo de clareamento do meu cabelo é laranja. E se você tá aqui pela primeira vez, você nunca me ouviu falar isso, o fundo de clareamento 7 é onde você faz os morenos iluminados mais lindos. O leque do moreno iluminado na altura de 7 é enorme. Então, na dúvida, se você tem dificuldade em reproduzir um moreno iluminado, pare no fundo de clareamento 7, onde você vê laranja puro, tá? E aí, pra cliente, o meu cabelo é super laranja. Ela detesta laranja. Entende? E você ama. São gostos diferentes, são pessoas diferentes. Então, aqui acontece muito assim, gente. Por exemplo, a filha marca um horário pra mãe. Presta atenção que já aconteceu com vocês em algum momento. A filha marca um horário pra mãe. Daí ela fala assim: mãe, senta e não abre a boca. Deixa ela fazer o que ela achar que vai ficar bom. Eu ligo pra filha na hora. Na hora. Porque assim, o que vai ficar bom? O que a sua mãe quer? Ou o que você quer pra sua mãe? O que você alinhou com ela? Quando é muito senhorinha, às vezes ela não sabe, né, falar o que ela quer. Mas assim, o que você alinhou pra sua mãe? Eu preciso saber. Então a gente precisa do mínimo de informação pra gente seguir o caminho, né? Não adianta falar assim: faz o que você quiser. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Peça pra ela o seguinte: você tem uma foto de referência? E aí, se ela falar assim pra você: eu não tenho uma foto de referência. Aí você fala assim pra sua cliente: você tem uma foto de referência? Se ela falar: eu tenho, você pede pra ver. Se for uma coisa muito alucinada, uma base preta e ela te mostrar um platinado, você alinha com ela. Fala: olha, você vai me mostrar esse cabelo e eu vou te mostrar mais 3. E aí eu quero que você me fale assim, esse é o número 1. O top 10, se você chegar nesse cabelo, eu vou amar. O número 2 e o último que você gostaria de ter.
E aí você escolhe cores diferentes. Por exemplo, um loiro numa altura... A gente vai falar de loiro, mas indiferente, tá? Um loiro numa altura de 10, um loiro numa altura de 9 e um loiro numa altura de 8. Porque o loiro acaba aqui, tá? Daí pra baixo é iluminado. Então, se você também, às vezes, acontece de tirar mecha no fundo de clareamento laranja e aí colocar matização, tonalizante pra que ele fique loiro, esquece, ele não vai ficar, tá? Ele vai ficar água de salsicha, cor de cocô. Já ouviu falar cor de cocô? Então, você vai mostrar 3 cores pra ela e aí você vai realizar o teste. Esse é o passo a passo. Então, primeiro, vamos escrever? O primeiro, vamos ver se vai dar pra ver aqui. É a referência. E a referência precisa estar alinhada. Primeira coisa, referência. Segundo, teste de mecha. Segunda coisa, então, é o teste de mechas, tá? Como você vai reproduzir o teste? Você vai reproduzir o teste de mechas assim, ó. Por exemplo, para reproduzir essa mecha, eu vou usar um oxidante de 20 volumes no dia do cabelo dela. No dia que eu for fazer o cabelo dela. O seu teste de mecha precisa ser com 30. Sempre um oxidante a mais. E eu vou te dizer por quê. Quando você vai fazer todo o procedimento de mechas, você coloca papel em cima de papel e você enche a cabeça da cliente, certo? Cada papel gera calor em cima do próximo papel. Isso potencializa o resultado. A grosso modo, o seu AX de 20 vira um oxidante de 30 porque ele é potencializado pelo calor. Se você coloca um oxidante de 20 no teste, é como se você estivesse fazendo com 10 volumes, porque ele está isolado na cabeça, sem nada gerando calor em cima dele, e uma mecha completamente aleatória na cabeça. Ele vai demorar muito mais, vai perder a explosão do pó descolorante, porque o pó descolorante ele tem uma explosão de clareamento nos seus primeiros 20 minutos. Então, se você tem o hábito de preparar uma cumbuca cheia, com 50, 60 gramas de pó de uma vez, já pega essa dica aqui, começa a preparar de menos, tá? Aqui eu preparo de 20 a 30 gramas no máximo, para que eu termine de usar esse pó enquanto ele ainda está na sua maior velocidade de clareamento. Então, preparo um pouco, termino ele, vou lá, preparo mais um pouco, e ainda assim eu consigo executar cabelos em 45 minutos, tá? Se você trabalha sozinha, você pode deixar o pó já na cumbuca pronto. Só não mexe, tá? Então deixa lá, vamos supor, eu vou usar mais ou menos 90 gramas. Deixa 3 cumbucas de 30 preparado. Só mexe a primeira, a segunda você deixa lá sem mexer, tá? E se você tá com medo de não usar tudo, não coloca o oxidante. Leva o oxidante lá, porque você vai trabalhar com uma marca boa, que você não vai ter vergonha de mostrar para cliente a marca que você tá trabalhando. Porque isso é muito importante, tá? Às vezes eu recebo muito direct assim, a cliente comprou uma tinta na farmácia e trouxe pra mim, eu tive um resultado X e eu queria Y. E aí eu pergunto, mas se a cliente tá levando a ferramenta pra você, se ela é uma chave Phillips e você precisa de uma chave de fenda, só que ela te levou a ferramenta, é com aquela chave que você vai apertar. Você vai estourar o parafuso e você não vai alinhar. Não estou julgando você se você ainda faz isso, só que eu quero te tirar dessa. Porque a cliente compra a pior coloração na farmácia, ela leva pra você sem entender bulufas, e aí dá errada a cor, e ela volta ainda a perguntar pra você por que deu errada a cor que ela te levou. Então, se ela quer comprar, ela faz em casa. Você é um especialista, você tem o seu estoque, mesmo que pequeno, porque eu te ensino a criar, assim como eu te ensinei na aula de criação de cor. Então você compra tons aleatórios para ter um estoque pequeno, porém completo. E aí você cria a sua cor e faz o cabelo da sua cliente. Então, estamos alinhados que você não é aplicador de coloração. Se você faz, você vai atender essa cliente pela última vez. E detalhe, você não pode cobrar R$20 para aplicar uma coloração. Você tem que cobrar mais caro.
No final, ela tem que entender que não vai valer a pena ela comprar a coloração e pagar pra você aplicar. Você tem que cobrar tudo separado, até a escova separada. Aqui, faz muito tempo que eu não faço mais isso, mas eu fiz. Gente, eu tinha um salão na minha casa. Minha garagem não guardava o carro, era o meu salão. Eu fechei de blindex. Isso quando tava bom, tá? Porque já foi pior. Era fechada de blindex, eu atendia lá dentro. Vocês acham que as vizinhas não levavam coloração pra eu aplicar? Ô, gente, eu sei que eu tô falando. Comprava Tabajaras Color e perguntava por que a cor não durava. Então é isso que eu tô falando pra você, tá? Então o teste de mecha eu já sei que eu tenho que fazer um oxidante a mais do que eu detectei que eu vou usar no dia, tá bom? Quanto tempo o teste de mechas? Não existe tempo. Esquece o tempo. O que vai te dizer o tempo é a altura de tom. Então, se na sua referência lá, e a cliente, o primeiro tom que ela quer é o 10, lembra? Em primeiro lugar o 10, em segundo lugar o 9, em terceiro lugar o 8, tá? Eu preciso que o meu teste de mechas chegue num 10 para entregar para ela a referência número 1 que ela quer. Então, eu vou deixar o meu teste de mechas chegar até o 10. Mas eu vou deixar até cair? Não. Quando eu abrir, que eu fizer o teste de elasticidade, eu ver que ele não está aguentando mais, eu vou tirar e vou falar para ela. Lembra que eu te mostrei 3 referências? O 10 ele já não vai chegar. Porque ele parou no 9, por exemplo. E aí você vai levar pro lavatório, você vai enxaguar e vai mostrar pra ela o teste de mechas na altura de 9. E aí, olha só, gente, presta atenção você conquistando a cliente. Você vai pegar o Instagram e você vai mostrar pra cliente. Na altura do 9, que é a altura de tom que o seu teste chegou, a gente tem essa e essa opção. Olha que lindo. Ela vai escolher a opção dentro do palpável pro cabelo dela e você vai reproduzir. Então, o teste de mecha não tem tempo, ele tem que estar alinhado ao fundo de clareamento. E uma dica valiosíssima que eu posso dar para vocês é a seguinte: se o cabelo demorou 2 horas para chegar no tom, ele é um cabelo que também não passou no teste. Porque imagina o dia, esse cabelo não vai resistir. Então, o teste de mechas, ele não serve só para aprovar ou reprovar o cabelo. O teste de mechas, ele serve para dizer se a cor que ela quer você vai conseguir reproduzir, se ele vai chegar na altura de tom saudável, se ele vai descolorir manchado, porque lembra que no meu método não tem reaplicação? Todos esses loiros que você vê no meu Instagram e no Instagram das minhas alunas, não tem reaplicação. Simplesmente monta toda a mecha, quando ela chega no tom, a gente leva pro lavatório. Ninguém reaplica nada. Ninguém reaplica nada. Ok? Qual que é o meu terceiro passo? A técnica. Que na verdade ela tinha que ser o zerinho, né? Técnica. Meu terceiro passo é a técnica. O que vai te tirar daí e te levar onde você quiser é isso aqui, ó. É a técnica. Porque quando você domina a técnica, quando você entende o que você precisa fazer para chegar onde você quer, você entende que não é dom. Que fulano, ciclano e beltrano que você acompanha no Instagram, que você morre de ver as postagens deles, eles não nasceram sabendo. Eles aprenderam. Eles aprenderam o quê? Técnica. Passo a passo. Igual uma receita de bolo. Que você vai lá, coloca isso, coloca isso, coloca isso, coloca isso. Certinho. Então cola nisso aqui. Tá? Eu tenho certeza que ou você já comprou, ou você já participou, ou você já assistiu alguma live de algum cabeleireiro super famoso, que tem 400 mil seguidores ou mais, que tem
puta salão. Ai, falei palavrão. Ah, foi. Que tem um baita salão. Vamos falar mocinha? Que tem uma equipe enorme. Que montou uma mecha em 10 minutos. Com 4 auxiliar. E aí eu te pergunto, quantas auxiliares você tem? Era a tua realidade? Você conseguiu reaplicar aquilo no seu salão? Então, assim, não adianta, não é a mesma realidade. Eu já paguei caríssimo em um workshop pra eu só ficar olhando as coisas e quando eu voltei no meu salão, que eu tenho um auxiliar, tá? Eu não consegui reproduzir. Quando eu ia fazer aquele inferno daquela reaplicação, ai, gente, tá difícil hoje, tô falando palavrão, hoje tô xingando. Quando eu ia fazer aquela porcaria daquela reaplicação, que eu erguia todos os papéis, quando eu voltava eu tinha manchado tudo. Você tem que ter pelo menos 2 auxiliares ali segurando o papel pra você, senão você não vai conseguir fazer. Ai, porque se você tem que ser caprichoso. Se você não reaplicar, você não é caprichoso. Não é isso. Não é uma questão de ser caprichoso. Caprichoso você tem que ser pra montar e aplicar da forma correta. Não precisa. Só que o que que... Ah, por que que não precisa? Por que que, Débora, você fala que sim e fulano fala que... Você fala que não precisa e fulano fala que precisa. Você vai ter que escolher, a partir de agora, quem você vai escutar. Porque se eu falar que não, e o outro falar que sim, e eu falar que não, o outro falar que sim, você vai ficar dividida e você não vai conseguir. Então, você vai ter que escolher um mentor pra você seguir. Porque senão é igual eu tô falando, um fala do céu, o outro fala do inferno. Você vai pra onde? Pro purgatório, no meio do caminho? Não vai. Você vai escolher um mentor. Aí, se esse mentor que você está acompanhando não der certo, não gostei dele, não fui com a cara dele, fala muito palavrão, xinga, fala inferno, aí você escolhe outro. Então, escolhe um mentor que é pra não confundir a cabeça. O que acontece com vocês é o seguinte, presta atenção. Sou sua aluna e não faço reaplicação, é só passar de maneira correta na quantidade certa. Exatamente. E o desenho da mecha. Isso aqui, ó. Técnica. Tá? Porque o que acontece com vocês é o seguinte. Hoje e agora você tá na minha live. À noite você tá na live do Beltrano. Amanhã de manhã você tá na live do Ciclano. É errado? Não. Só que é um misto de informações aleatórias na sua cabeça que você não sabe organizar isso. E aí, se você não sabe organizar isso, vai te confundir. E aí, quando você estiver atendendo, você vai falar assim, e agora? A Débora fala que sim, o outro fala que não. Mas qual técnica você tá fazendo? Qual é o mentor que você tá seguindo? Tá? Então, pra quem tá perguntando como faz pra não fazer a aplicação, aprenda a técnica pra isso. Técnica, desenho, passo a passo. Não tem como eu te falar uma coisa. Porque não é uma coisa. Correção de cor, aí que eu não reaplico. Porque, pensa bem, você tá lá fazendo uma correção de cor. Tem mecha escura e mecha clara. Porque a correção de cor basicamente é isso. E vocês vão entender. Aqui é tudo de formas complicadas, gente. Então, se te falaram mimimi sobre correção de cor, não existe, tá? Correção de cor é devolver fundo de clareamento e nivelar a altura de tom. Tô lá, com mecha escura e mecha clara. Você imagina você abrir um papel no meio da tinta escura pra fazer reaplicação? Morre! Não dá! Você vai ficar o dia inteiro pra fazer um cabelo. Então, se eu tenho a técnica agora, eu sei exatamente qual técnica eu vou usar. Porque eu sei que a técnica 1 clareia X, a 2 clareia Y, para moreno iluminado é a técnica N e assim eu vou. Então eu domino isso aqui. Se eu domino a técnica, eu sei exatamente o que eu vou fazer no cabelo da cliente. Então presta atenção. Eu já alinhei a referência, eu já sei o que eu preciso. Nessa referência eu reproduzi o teste para ver se o cabelo dela aguenta chegar na altura de tom que ela precisa, que ela quer. Se aguenta chegar, eu vou lá e vou olhar no curso, nas 15 técnicas, qual é a que eu vou usar para entregar o resultado que ela quer. Fiz a técnica,
tonalização. Então eu vou falar pra você que tem dificuldade, que dentro da tonalização, você vai fazer só 3 coisas. Você não consegue fazer mais do que 3 coisas. Ou você vai acentuar o fundo de clareamento, que é, por exemplo, moreno iluminado cor quente. Moreno iluminado cor quente. O fundo de clareamento vai a meu favor, eu vou só intensificar ele. Ou eu vou neutralizar, que na altura de moreno iluminado é um marrom, e na altura de loiro é bege. Aí eu neutralizo. Ou eu vou esfriar a cor, dar um direcionamento de cor. O bege também pode ser lido como um pérola, tá? Ou eu vou esfriar a cor. Eu só vou fazer essas 3 coisas. Então, quem enfeita o pavão dificultando a vida de vocês, ai que 011, mix não sei o que, mix não sei o que, mix não sei o que, para com isso aí, que não vai encher linguiça e você não vai usar isso aí pra nada, igual a álgebra lá da matemática, ninguém nunca usou aquilo pra nada na vida. Você só vai fazer essas 3 coisas, ou você vai intensificar, ou você vai neutralizar, ou você vai esfriar. Entenda o que você quer para esse cabelo, para você ter esse resultado e ponto. Como devemos esfriar uma cor quente? Com uma cor fria. Aqui neutraliza a cor quente. Se a cor quente é laranja, você vai neutralizar com azul. Porque na estrela de Oswald é o que neutraliza. Acentuar a cor é valorizar o fundo de clareamento. Então, igual o meu cabelo, eu fiz a mecha, cheguei até o fundo de clareamento pra minha cor, 7, laranja. Só que eu gosto do laranja, então eu não vou neutralizar. O que acontece é que vocês querem neutralizar tudo. Vocês querem esfriar até o que é pra ser quente. E não é assim. Então, por exemplo, no seu estoque só tem 91, 101, 81, e você vai lá e coloca 81 no moreno iluminado, esfria o fundo de clareamento que você queria usar, a tua cor não vibra. Se eu acentuar é valorizar o fundo de clareamento. Então, por exemplo, eu já tenho um laranja. A mecha que a minha cliente quer é um 734. Eu vi isso na cartela. Então, o 4, na marca que eu tô falando pra vocês, é laranja. Eu já tenho laranja no fundo de clareamento. O que eu vou colocar? Dourado. Que é o 3. Eu vou ter 734. Porque o 4 eu já tinha e o dourado eu coloquei. Simples e puro como a água.